Estão nesta edição o comentador RTP Ricardo Jorge Pinto e Álvaro Almeida, antigo economista do FMI. Boa tarde aos dois. Álvaro, começo por si. O Tribunal Constitucional tem sido um dos principais riscos no ajustamento do país. É esta a indicação que muitos têm sobre as decisões do Palácio Raton. Se houver hoje chumbos em algumas das medidas que valem mais de 1.300 milhões de euros, o que é que pode estar em causa? Pode estar em causa, em teoria, o ajustamento, mas na prática dificilmente isso acontecerá, uma vez que ainda estamos sob o programa da Troika, na medida em que a última revisão ainda não está fechada, e essa última revisão só estará fechada se o Governo apresentar medidas que compensem aquelas que eventualmente o Tribunal Constitucional venha a chumbar. E essas medidas terão que ser medidas com efeitos imediatos, efeitos já em 2014, porque o que está em causa são as metas para o Orçamento de Estado de 2014. Efeitos imediatos pode significar aumento de impostos? Significa essencialmente aumento de impostos e, sobretudo... Que tipo de impostos? Impostos indiretos, que são aqueles que geram efeitos mais rápidos, uma vez que os impostos sobre o rendimento tenderão a demorar mais tempo, uma vez que, por exemplo, o IRS de 2014 só será pago, ou pelo menos só será ajustado em 2015. Portanto, medidas sobre o rendimento têm efeitos que demoram mais tempo, não deverá ser por aí, deverá ser impostos indiretos. E impostos indiretos, o principal é o IVA. E nesse caso, poderíamos estar a falar de que aumento? Um aumento muito significativo neste momento? O que se fala é a passagem de 23% para 25%. Teria que ser um aumento proporcional aos cortes que vão estar em causa com a decisão do Tribunal Constitucional, se é que algum vai estar. Como ouvimos na vossa peça, podem atingir os 1.000 milhões de euros e, portanto, se for a totalidade das medidas, terá que ser um aumento do IVA substancial que compense esses 1.000 milhões de euros. Ricardo, seja parte das medidas, seja a totalidade, um chumbo neste momento é mais um rombo também político para o Governo. É um balde de água fria para o Governo e é um bálsamo para o Partido Socialista, que amanhã iria ter os focos da atenção sobre si, numa guerra fraticida entre António Costa e António José Seguro, e agora vê, caso o chumbo se venha a confirmar, as atenções dirigidas de novo para um Executivo que olha para este chumbo como um duplo problema. Em primeiro lugar, o ter que voltar atrás naquilo que é o encerramento da avaliação da Troika, isto é, depois do fogo de artifício feito relativamente à saída da Troika, poderá ter que haver uma reabertura dessa avaliação. Em segundo lugar, porque vai ter que introduzir um aumento de impostos que, do ponto de vista político, vai embaraçar um governo que andava a apostar mais na diminuição da despesa do que exatamente nesse acréscimo das receitas por via do fisco. Ricardo, ainda assim, e tendo em conta que este Governo já passou várias vezes no crivo do Tribunal Constitucional, já terá planificado outras medidas? Já haverá o tal plano B? Aparentemente, sim. A questão do chumbo do Tribunal Constitucional, pelos relatos que nós fomos seguindo ao longo das últimas semanas, era uma espécie de elefante no meio da sala de que ninguém queria falar, mas que estava lá, pairava lá em todas as negociações, ao ponto de o Tribunal Constitucional querer, a Troika querer saber exatamente quais eram os poderes efetivos do Tribunal Constitucional e qual era o dano real que poderia introduzir. Mas o Governo, exatamente nessa negociação, terá dado alguns indícios daquilo que é o plano B. Um é exatamente esse que foi mencionado, a questão do IVA. O Governo queria, de resto, um aumento de IVA mais significativo. A Troika acabou por considerar um aumento um pouco mais parcial, mas há essa possibilidade. A outra é nesses impostos diretos, e há aí uma panóplia deles que podem ser aplicados, uma tentativa de ir buscar receitas muito rapidamente, de maneira a que, no final deste ano, as metas do déficit possam ser garantidas, porque essa é uma condição sine qua non no momento em que o Governo já admitiu que não quer a renegociação deste plano de dívida. Álvaro Almeida, na elaboração de um plano B, para o caso de o Tribunal não acatar algumas das medidas do Governo que estão inscritas no Orçamento do Estado para este ano, o Governo terá, com certeza, tido o apoio técnico também do FMI e das outras instituições internacionais. Ora, em que medida é que, perante esta situação, o Governo pode atuar também ainda com os credores neste momento? Dificilmente, neste momento, na fase em que as negociações estão, com a 12ª revisão praticamente fechada, ou supostamente já estava fechada, a única coisa que o Governo poderá fazer é apresentar rapidamente medidas que os credores considerem satisfatórias em termos dos objetivos iniciais do programa. E, portanto, terão que ser medidas que permitam obter receitas
ou poupanças do lado da despesa, idênticas àquelas medidas que vierem a ser chumbadas pelo Tribunal Constitucional. A margem de manobra aí penso que não é nenhuma. A margem para renegociar metas, que seria a alternativa, neste momento não me parece que exista e, portanto, terá que se mesmo ser por essa via e tem que ser medidas, como eu disse há pouco, com efeitos muito, muito rápidos. Ricardo, e do ponto de vista político, explicar às pessoas estes avanços e recuos vai ser uma tarefa difícil neste momento para o Governo? Uma tarefa difícil. Provavelmente aquilo a que iremos assistir é um atirar de culpas para cima do Tribunal Constitucional. Já temos tido alguns sinais nesse sentido. Marco António Costa, ainda ontem e hoje também, já fez menção ao facto do Tribunal Constitucional considerar quase tudo inconstitucional, menos o aumento de impostos, portanto atribuindo ao Tribunal Constitucional a responsabilidade fundamental dessas mesmas medidas que o Governo sempre quis evitar. Mas há aqui também um aspecto que é preciso mencionar e que serve um pouco como atenuador do impacto que este eventual chumbo possa vir a ter, que é a almofada que, afinal, se veio a reconhecer, existe. Uma almofada de cerca de 900 milhões de euros, que, de alguma maneira, pode atenuar aquilo que é a necessidade que o Governo tem de vir a compensar tudo aquilo que o Tribunal Constitucional vier agora a chumbar. Uma almofada que o Governo sempre tentou marginalizar, dizendo que não é para tocar, isso é para existir, mas não é para se fazer nada com esse dinheiro. Sim, mas isso também é explicado por aquilo que é um calendário político complicado para o Governo. De resto, eu penso que o facto de haver eleições europeias acabou por acelerar um pouco a necessidade do Governo, por exemplo, em não assumir exatamente um plano B para este eventual chumbo do Tribunal Constitucional. Da mesma maneira que existe que esse calendário eleitoral também foi um obstáculo à apresentação de outras medidas que eventualmente tenham que agora vir a ser apresentadas. Agora, ainda assim, essa almofada não é suficiente para albergar aquilo que é a dimensão deste chumbo, embora nós não tenhamos ainda a noção exata de qual é o impacto deste chumbo, porque, por exemplo, relativamente aos cortes salariais na função pública, nós não saberemos se ele tem efeito a partir de 1 de janeiro, a partir do início do Orçamento de Estado de 2014, ou deste acórdão que aparece a meio do ano. E isso fará toda a diferença do ponto de vista daquilo que é a resposta que o Governo terá que dar, não apenas do ponto de vista técnico e económico, mas também do ponto de vista político. Álvaro Almeida, esta almofada de 900 milhões pode ou não servir neste momento ao Governo para atenuar mais sacrifício aos portugueses nesta altura? A curto prazo, não. Eu acho que os credores vão exigir medidas concretas e não vão aceitar como alternativa a utilização da almofada. Há, no entanto, uma solução intermédia que pode simultaneamente satisfazer os credores e, de alguma forma, permitir a utilização dessa almofada, como referiu. Por exemplo, se uma das medidas que o Governo apresentar for um aumento da sobretaxa do IRS que incide só sobre o subsídio de Natal, por exemplo, pode anunciá-lo agora, os credores aceitarem como medida e se na altura, em dezembro, as contas públicas estiverem melhor do que se esperava, o Governo dizer já não é preciso impormos a sobretaxa porque as receitas estão acima do previsto. Mas neste momento, em termos de curto prazo, eu penso que o Governo vai ter que apresentar medidas concretas à Troika para que a 12ª revisão seja concluída. Álvaro Almeida, há um ponto importante. Nós estamos a falar do Orçamento do Estado para 2014, conhecemos já o documento de estratégia orçamental para os próximos anos. Haverá algum impacto de algum eventual chumbo do Tribunal Constitucional naqueles que são os planos do Governo para os próximos tempos? Certamente, porque as medidas que nós temos aqui previstas são medidas que supostamente o Governo iria manter para 2015, até porque não há expressamente nenhuma mudança, nomeadamente no caso dos cortes de salários, há uma revisão parcial, uma reversão parcial dos cortes, mas é apenas de 20% e, portanto, 80% dos cortes continuarão, pelo menos os planos do Governo implicaram que esses 80% dos cortes continuassem em 2015. Se o Tribunal Constitucional põe tudo em causa para 2014, é também um volume de despesa que o Governo vai ter que acomodar em 2015 e que, portanto, implicará medidas adicionais para que as metas possam ser atingidas. Mas em 2015 já há a hipótese de rever as metas. Eu para 2014 não acredito, mas para 2015 essa possibilidade existe certamente. Ricardo, e essa possibilidade estará também já debaixo do olho do Governo? Tem que estar, embora lhe crie um problema adicional. Na minha perspectiva, 2015 era o ano em que o Governo se preparava para anunciar uma série de medidas que eleitoralmente seriam bastante mais simpáticas. A frase de que se lixem as eleições é uma frase que deixou de estar no léxico
deixou de estar no leque de opções de Pedro Passos Coelho, e agora víamos, sobretudo até pela boca de Paulo Portas, uma certa tendência para começar a olhar para, por exemplo, uma diminuição da carga fiscal já para 2015 ou para 2016. Ora, este chumbo pode ser um óbice a essa possibilidade que o Governo tinha e que era uma autêntica dor de cabeça, por exemplo, para o Partido Socialista, que começava a jogar exatamente num território idêntico em termos daquilo que eram essas mesmas promessas eleitorais. E ouvimos ainda recentemente António José Seguro a fazer uma promessa solene de que não haveria aumento de impostos caso ele fosse eleito Primeiro-Ministro. Ora, seria com esse género de postura que Pedro Passos Coelho se prepararia para ir para eleições em 2015, se as coisas, entretanto, não tivessem problemas, e os problemas eram, desde logo, e ele próprio foi o primeiro a admiti-lo, várias vezes, com a oposição a ler isso como ameaça ao Tribunal Constitucional, este chumbo que agora está iminente. Aguardamos a qualquer instante conhecer a decisão e o acórdão do Tribunal Constitucional.